Bom dia, irmãos. Graça e paz. É uma alegria estar aqui com vocês novamente. Vamos orar? Senhor, obrigada, Pai, por esse tempo, onde estamos aqui aprendendo mais da Tua Palavra, Pai. Que o Teu Santo Espírito possa conduzir todo esse estudo e que tudo o que for falado aqui seja de acordo à Tua vontade. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Estamos aqui novamente estudando o livro de Gálatas e Colossenses, só que ainda no livro de Gálatas, né? No capítulo 5. E hoje, a aula de hoje é a aula 7 de Gálatas, onde o título é Guiados pelo Espírito ou pela Carne? Assunto interessante, né? Então, vamos lá? Capítulo 5 de Gálatas, tá bom? E qual é o objetivo, né, do nosso estudo hoje? Reconhecer as condições dadas por Deus para que possamos vencer o conflito, esse conflito interno entre a luta entre o espírito e as obras da carne. Evitar, né, as obras da carne, produzir os frutos do espírito e resultar o quê? Resultando em maturidade espiritual. Paulo ele recomenda que o cristão não deve usar da liberdade para dar ocasião à carne. Isso está lá no versículo 13 do capítulo 5 de Gálatas. Somos conscientes da nossa natureza carnal e Paulo nos ensina como podemos ser vitoriosos nessa luta espiritual, apontando algumas obras da carne para identificá-las e, o mais importante, evitá-las, né? Então vamos aprender com Paulo, através do Espírito Santo de Deus, a vencer essa luta. Vamos começar primeiro aprendendo o que é, qual é o comando e qual é o conflito, entre os versículos 16 e 18. Bom, o espírito versus a carne. São duas forças opostas, né, no interior do crente, esse conflito interno dentro de nós. E cabe o quê? A escolha de quem terá o comando da nossa vida. Devemos sempre escolher pelo espírito, né? E digo porém, Paulo diz assim, digo porém, andai no espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Está lá no versículo 16. Então, cada passo da vida cristã na dependência do Espírito Santo para que a nossa natureza pecaminosa seja controlada pelo Espírito. Então, qual que é o comando? Digo porém, né? Nós acabamos de ver, digo porém, andai no espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Versículo 16 de Gálatas 5. O comando é andai no espírito, andar no espírito, né? Não é assim, ande se você quiser, é uma escolha, não. É um comando, é uma ordem dada por Deus. E é uma ordem por quê? Né? Porque de outra forma não conseguiríamos jamais combater, né, as obras da carne. Então, andai no Espírito. A recomendação de Paulo aos crentes é para que andem no Espírito, que a vida inteira não é fracionada ou de vez em quando, ou quando quisermos, não. A nossa vida inteira, né? Nós temos que inculcar isso na nossa mente, né? Eu me coloco também, todos nós, né? Temos que inculcar a vida inteira de um crente necessita, deve ser guiada pelo Espírito. Então andai, como vimos, né, que é o comando, é cada passo da vida do cristão na dependência do Espírito Santo para obter a vitória sobre a carne. E a carne é essa natureza pecaminosa que nós recebemos já no nascimento e ela nunca é completamente erradicada da nossa vida. Por isso, dessa luta, desse conflito, e o Espírito Santo, né, nos ajuda a controlar essas obras da carne. Não só em Gálatas, mas para Roma também foi transmitido o mesmo princípio. Revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Está lá em Romanos, capítulo 13, versículo 14. Então, voltando, recapitulando aqui, qual é o comando? Andai no Espírito. O comando é do Espírito. Então, precisamos, o verbo andar no Espírito. São comportamentos mutuamente exclusivos, né, um do outro. Comportamento da carne e comportamento do espírito. Então, ou você vive no espírito ou você vive na carne, mas nunca ambos atuam ao mesmo tempo, né? Então, precisamos o quê? Que o comportamento, né, o espírito, o comando do espírito, andar no espírito, oprima a carne a todo tempo. Agora, o conflito, né, entre
esses dois opostos. Consciente da existência do conflito espiritual que todos nós temos, essa consciência, nós crentes temos essa consciência do conflito espiritual, é que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Isto importa para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer, que está lá no versículo 17. E a condenação não é sobre os maus impulsos, né, que nos inclinam para o mal, mas sim quando permitimos que esses impulsos dominem a nossa vontade, a nossa mente, o nosso coração e transformamos isso em quê? Em atos, em atitudes, em ação. Né? Esse é o problema. Então precisamos o quê? Subjugar a carne quando aprendermos a andar no Espírito. Só assim subjugaremos a carne. E o crente, ele tem que ter, ou pelo menos ele deve ter a consciência da sua liberdade cristã em Cristo. E não mais na lei. E isso ajuda o quê? Nessa luta, né? Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei, que está lá no versículo 18. Ou seja, olhar para Cristo quando formos tentados, pois Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Então fiquemos com um bom conselho, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, né? Aquele, pois, que pense estar em pé, veja que não caia. Bom, as obras da carne. Vamos entrar agora nas obras da carne, que está no versículo 19 até o 21. A importância de nós passarmos por todas elas é para o quê? Para identificarmos, né? Identificarmos, temos a consciência plena de que são obras da carne que precisam ser combatidas pelo fruto do Espírito, tá? Então, a palavra obras, que está no plural, pode significar o quê? Um comportamento devasso, depravação de costumes, libertinagem, que é o que? Resultado de uma natureza carnal desenfreada, sem limites, né? E o apóstolo Paulo, ele declara que as obras da carne são conhecidas, olha só, conhecidas, são facilmente percebidas pelo senso comum, pelo senso natural do homem. E Paulo conclui dizendo que, e coisas semelhantes a estas, que está lá no versículo 21, então ele relata todas as obras da carne, e finaliza lá no versículo 21 que coisas semelhantes a estas, né? Ou seja, a lista das obras da carne, ela não é exaustiva. Tem muito mais do que já está escrito lá, tá? No capítulo 5 de Gálatas. E infelizmente, né? Mas vamos lá. Então, desta forma, Jesus nos ensina em Marcos, no livro de Marcos, capítulo 7, do versículo 20 a 23, que o problema do homem não é o seu exterior, e sim o seu interior. O que vem de dentro, né, o que sai de dentro para fora, né? E as obras da carne mencionadas em Gálatas, né, elas abrangem as áreas todas que estudaremos a seguir, né, que são 4 áreas, tá? Que é a área do sexo, da religião, da sociedade e da alimentação. Bom, com relação na área do sexo, versículo 19 do capítulo 5 de Gálatas, que é a prostituição, veremos prostituição, impureza e lascívia. Vamos passar aí rapidamente por essas obras da carne. Prostituição, tradução de porneia, que é uma palavra grega de onde se origina a palavra pornografia, conforme está lá em 1 Tessalonicenses 4, versículo 3, que significa toda espécie de atividade sexual ilícita ou antinatural. Inclui-se aqui o adultério, a fornicação, o estupro e quaisquer desvios sexuais. A cidade de Tessalônica ela aceitava todo tipo de libertinagem, inclusive aquelas relacionadas a cultos religiosos. Outra obra da carne aqui, a impureza, traduzido de acatársia, que é uma palavra usada na medicina para se referir a uma ferida infectada. Então, podemos entender que é todo comportamento anormal ou impuro, né? Por isso é impureza. A impureza o que? Ela impede a aproximação com Deus. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, que diz: Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Agora a lascívia, né? Outra obra da carne aqui. É o quê? O comportamento licencioso ou indecente.
é uma sensualidade exagerada, total desprezo pelo decoro e pela moralidade, tá? E no original grego é traduzido como azeugeia, é também traduzida por dissolução. Agora, as obras da carne no aspecto da religião, que está lá no versículo 20. Nós vamos falar da idolatria e da feitiçaria, tá? Que é mencionado lá no versículo. Idolatria, como nós sabemos, é o culto prestado a outras divindades representadas por imagens. Esse é o principal pecado que gera alienação do homem em relação a Deus. E a motivação do homem para outros pecados, conforme está lá em Romanos, capítulo 1, do versículo 22 a 25, onde cita nos versículos 24, 26 e 28 que Deus entregou o homem à sua própria sorte. Pior coisa que tem, né, irmãos? Deus entregar o homem à sua própria sorte. Terrível isso. E também a feitiçaria, que seria o quê? Magia, encontrei também nos estudos uso de drogas, bruxaria e qualquer outra forma de invocação do mal. O termo em grego é pharmakeia, né? Que faz alusão ao uso de drogas venenosas ou não, usado por feiticeiros e bruxos, e essa prática era comum na Ásia nos tempos de Paulo. Agora, as obras da carne na área social, que estão lá dos versículos 20 a 21. E então vamos ver sobre inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e invejas. Inimizades são modalidades de ódio que pode ser contra Deus, conforme está lá em Romanos capítulo 8, versículo 7. Por isso, o pendor da carne, o que é o pendor? É a tendência, a inclinação. Então eu vou substituir aqui. Por isso, a inclinação, a tendência da carne é o quê? Inimizade contra Deus. Pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo poderia estar. Ou contra os homens, conforme está lá em Efésios 2,16, que é: e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, que foi através de Jesus, né? Porfias são o quê? Contendas que provocam divisões e advém da ambição, falta de atenção, escárnio, desprezo. E Paulo exorta a igreja de Corinto, lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3, que era indesculpável ao crente, uma vez já salvo e tido tempo suficiente para o amadurecimento espiritual, ainda estar tão parecido em comportamento com os não salvos, né, os não crentes. Então isso era indesculpável. E vamos lá ainda na área social, ciúmes, do grego zelos. Aqui tem um aspecto, tem um sentido positivo, que significa zelar, cuidar, né? Só que os ciúmes que trata aqui as obras da carne é no aspecto negativo, que vamos ver, que refere-se o que? Ao desejo intenso pela vantagem pessoal com a desvalorização das realizações e qualidades dos outros. Então, você quer ter vantagem naquilo e você desvaloriza o outro. Então, por isso desse ciúme, né? Ira são as explosões de raiva. O termo grego humoi era usado em relação a Deus como aos homens. Então, qual que é a diferença, né? É que a ira de Deus, ela é vindicativa, ou seja, Deus cobra do pecador o seu pecado por ser Deus justo. Ele é justo, então ele cobra do pecador o seu pecado. Agora, a ira do homem conduz à vingança e não temos nada de justo aí, né? Por isso Deus nos exorta, né? Irai-vos, mas não pequeis. Está lá em Efésios capítulo 4, versículo 26. Outra obra da carne na área social, discórdias. São formas de egoísmo que causam discórdia, que é provocada por pessoas tomadas de um espírito partidarista, conforme está lá em Efésios capítulo 2, versículo 3, que diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Inclusive, o devocional de hoje que eu fiz falava sobre humildade, né? A humildade que o cristão tem que ter na sua vida, né?
Dissensões, outra obra da carne, são que as brigas entre os irmãos que ameaçam a unidade do corpo de Cristo. É muito triste quando isso acontece no nosso meio, né? Paulo orienta a igreja de Romanos, lá no seu capítulo 16, dos versículos 17 a 18, a se afastar dessas pessoas que provocam dissensões, brigas, né? Pois elas servem a si mesmas e não ao propósito de Jesus Cristo, não ao corpo de Cristo. Outra obra da carne, facções. O que é facções? É a formação de partidos ou divisões, alimentados por ideias e ambições rivais, no qual o homem, dirigido por esse espírito faccioso, ele está pronto para causar a divisão de um grupo de pessoas, tá? Invejas. Desejo em ser o que uma pessoa é ou em obter o que ela possui. O apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo de 1 a 2, aconselha os crentes a não sentirem inveja para que haja o quê? O crescimento espiritual, né? Porque a partir do momento que há conversão, você precisa, como crente, ser o mais diferenciado possível daquele não cristão, né? Porque aí o que é? Os frutos do Espírito agindo na sua vida. Agora nós vamos para as obras da carne na área da alimentação, que está lá no versículo 21. São dois aspectos, bebedice e glutonarias. Bebedice, né, sabemos, é o uso excessivo de bebidas alcoólicas, que é extremamente prejudicial ao corpo e à nossa alma. E as glutonarias, que pode ser o quê? Uma referência às orgias promovidas nos cultos pagãos, em que os participantes eles perdiam o domínio próprio, né? E com isso gerava excessos nas áreas sexuais, na bebedeira e na glutonaria, tá? Bom, eu vou colocar aí para vocês acompanharem a leitura que eu vou fazer agora, porque eu achei muito interessante uma reflexão feita no livro de Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, no livro Foco e Desenvolvimento, no Novo Testamento, na página 323, onde ele diz... Vamos lá, acompanhem comigo. Paulo prossegue explicando aos Gálatas que escolher o controle do espírito em lugar do controle da carne capacita a pessoa a triunfar sobre o pecado e sobre a lei, conforme está lá em Gálatas 5, versículos 16 a 18. Isto não é uma opção, mas uma ordem, como já vimos, né, irmãos? É uma ordem, é um comando de Deus, que é peripatete, que quer dizer o quê? Andai no Espírito, sem a qual nenhum cristão jamais alcançará uma liberdade constantemente crescente em sua vida. A motivação para obedecer tal mandamento vem da descrição do tipo de vida produzido pelas obras da carne, que está lá nos versículos 19 e 21. Sua imoralidade, sua religião corrupta, seus pecados sociais e sua intemperança levam à máxima rejeição por parte de Deus. Agora, né? O que o Carlos Oswaldo diz aqui? Uma vida controlada pelo Espírito, por outro lado, promove genuína liberdade da lei, ao gerar qualidades mentais e interpessoais positivas, que são o quê? É o fruto do Espírito, que estamos vendo aqui, aprendendo, que está lá nos versículos 22 e 23 do capítulo 5 de Gálatas. E eu gostei também muito da forma como Thomas Constable resumiu, bem disse ele aqui, ó. Há leis contra as obras da carne porque elas são destrutivas, mas não contra o fruto do Espírito, pois é edificante. Então, queridos, no preparo dos estudos, eu pude sentir o quanto somos atacados, né, por esta lista, como vimos, infindável, né? De obras da carne. E cheguei a sentir até uma opressão no meu coração por olhar ao redor, né, e ver todas essas obras da carne manifestas no mundo, né, no mundo em que vivemos. Só que logo, né, logo em seguida eu percebi também um alívio, uma alegria muito grande, né, por termos armas dadas por Deus para lutarmos contra estas obras, né? E assim manifestarmos os frutos do Espírito e oprimirmos as obras da carne em nossa vida terrena. E no presente diário de 2020, no dia 21 de dezembro,
Eu gostei muito, o assunto do presente diário, do devocional, tratava sobre esse conflito, né? Essa luta do espírito contra a carne. E finalizava com a seguinte frase, que eu gostaria aqui de finalizar a nossa aula. Quanto mais cedermos o controle da vida ao Espírito Santo, menos força terá a carne. E é uma verdade, né? Que possamos refletir, né, sobre esse estudo, sobre Gálatas 5, e que Deus nos ajude, que o Espírito Santo de Deus continue produzindo frutos do Espírito em nossa vida, que possamos buscar isso a todo tempo, andando no Espírito, seguindo o comando de Deus e oprimindo cada vez mais as obras da carne, né? Que possamos com isso estarmos perto de Deus, nos santificando, crescendo, né? Evoluindo na nossa fé, nessa caminhada com Cristo. Deus abençoe a todos.